Então, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar este webinar sobre o CDESP de Construção Civil, começando a efetuar o enquadramento nós que estamos aqui, da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, do Instituto Politécnico de Setúbal, e depois passarmos aos nossos convidados, que agradecemos imenso a vossa presença, que são tanto o Presidente da ATAI como dois representantes, digamos assim, dos quadros. E, portanto, passava a palavra então ao Pedro. Bom, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e a disponibilidade para participarem nesta sessão, onde vamos falar de um assunto que nos interessa a todos. No fundo, vamos falar de um CTESP, em particular do CTESP em Construção Civil. Agradecer de uma forma muito particular ao Sr. Presidente da Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia por esta disponibilidade e naturalmente aos membros aqui presentes da Associação e também à professora Susana Lucas, coordenadora do curso, por ter organizado este webinar que precisamente nos vai permitir falar um bocadinho e esclarecer se calhar aqui algumas questões que para quem nos vai ouvir ajudará com certeza a esclarecer alguns pontos que serão de certo importantes. Passamos então para o lado da ATAI. Se calhar o Sr. Presidente fazia as honras da casa. Sim. Então, para já, boa tarde. Agradecemos também este convite endereçado pelo Instituto Politécnico de Setúbal, instituição que eu tenho um carinho muito próprio, porque estive envolvido na construção do edifício do Instituto Politécnico de Setúbal, na altura, portanto tenho um carinho muito próprio por esse instituto. E, portanto, agradecer porque estamos numa fase inicial de um processo tão importante como é a implementação e a caracterização deste novo curso de construção civil que caracteriza o agente técnico. E também vou começar também por apresentar os meus colegas, portanto o João Martins, que é presidente do Conselho Jurisdicional, o Daniel Maria, que é do Conselho Diretivo Nacional, portanto também é colega, os outros dois colegas que não estão presentes, também fazem parte dos órgãos, tirando o Gílio, que é de Setúbal, e portanto não sei se ainda poderiam entrar ou se chegariam a tempo, mas de todas as formas irão ficar com conhecimento depois através da gravação e que será também importante para difundirem o curso. Agradeço mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Então eu vou se calhar passar os desafios. Eu gostava primeiro se calhar ouvir da parte da nossa direção o porquê deste curso de construção civil no âmbito ou da estratégia da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro e qual a sua relevância, digamos assim, para a escola ter este novo curso nas nossas instalações. Bom, esta proposta de curso, ou ainda na fase da proposta de curso, isto até terá nascido de um desafio do Sr. Presidente da Associação relativamente a esta formação, porque vem a recuperar um curso que já terá existido no passado. É assim? Sim, portanto realmente o desafio foi assim, numa visita, portanto, ao Instituto, e era uma preocupação nossa que recuperarmos um pouco, totalmente, recuperarmos a imagem do antigo construtor civil, mestre de obras, que fazia uma plataforma muito, ou seja, enquanto o curso de reabilitação, e muito bem, muitos dos institutos ainda têm, serve como plataforma para depois poder seguir em engenharia, o curso de construção civil diferencia-se por ser um curso que vai dar competências ao aluno para ser uma base intermédia, tanto na vertente da arquitetura como na vertente da engenharia. E digo nas duas porque nós estamos a desenvolver também algum trabalho junto à Ordem dos Arquitetos e vamos a ver os resultados que vão vir. Eu sou um otimista e penso que virá resultados
muito bons a nível das competências que poderão vir ter os alunos e os diplomados no futuro em construção civil. E também este curso também poderá vir depois dar na sequência para continuar os estudos, como era antigamente, seguiam para o Instituto Industrial e fariam em Engenharia, ou então seguiam para as Belas Artes e seguiam Arquitetura. Mas este curso é diferenciador porque é um curso intermédio de construção civil que vai dar competências muito próprias aos alunos e ao agente técnico neste caso. Muito obrigada. Sim, eu acho que eu por acaso neste processo entrei já numa fase muito final, mas foi uma grande honra terem-me convidado, porque realmente sempre considerei que pessoas em termos de quadros intermédios, e eu até acho que talvez hoje em dia a camada mais jovem tenha mais interesse em querer ir trabalhar e, portanto, ter já competências rapidamente para ir trabalhar. Isso é a percepção, não é? As pessoas começam a pensar, tanto tempo na universidade, se calhar isto é logo o meio caminho andado, digamos assim, para começarem com algumas competências já para o mercado de trabalho. E por isso, falando no mercado de trabalho, queria agora falar aqui com os colegas, o Daniel e o Miguel, sobre qual é a percepção deles sobre a questão destes quadros no mercado de trabalho. Se calhar começava com o Daniel, que já está cá há mais tempo, e depois passávamos para o Miguel. Obrigada. Há mais tempo aqui na reunião de Zoom. Boa tarde, eu agradeço. O que é um facto é que eu tive formação também na Este Barreiro, na realidade, e frequentei o SET em 2009-2010. E devo dizer que, embora na realidade eu tenha estado também na Machado de Castro, e daí a minha formação de base, a formação da Este Barreiro serviu como um complemento muito positivo. Na altura, felizmente, estava a trabalhar também numa obra relativamente próxima, ou seja, conseguiu-se, de alguma forma, juntar as duas situações. Na altura estava na fiscalização numa empresa que é a Consul Legal, uma empresa com alguma dimensão, e estava a fazer a fiscalização precisamente da etar do Seixal, uma etar com alguma dimensão também. Foi uma obra bastante interessante e na altura foi excelente que saía da obra, ia para a escola, consegui fazer o curso dedicando-me integralmente, foi muito positivo. O que é um facto é que a aplicação prática, que é naquilo em que nós temos que pensar, desta formação é direta para o mercado de trabalho. Ou seja, uma pessoa com um curso destes que consegue, de uma forma condensada, transmitir um conhecimento essencial para uma pessoa trabalhar, na realidade, ou seja, esta formação, na prática, poderá servir para medidor orçamentista, para encarregado, para fiscalização, situações práticas, para adjunto de diretor de obra, eventualmente para situações não tão grandes, digamos assim, poderá servir ele próprio como diretor de obra, poderá estar nos quadros integrando uma empresa e sendo o técnico que vai assumir a direção das obras, numa fase já mais adiantada, naturalmente. No início deverá sempre haver um estágio, um apoio de alguém com mais experiência, mas a formação da Este Barreiro, sem dúvida, possibilita que uma pessoa se integre no mercado de trabalho logo de uma forma qualificada, com algum conhecimento. E a experiência depois adquire-se no terreno, como é lógico. Claro que sim. Muito obrigada. Então, gostaria agora de ouvir a opinião do Miguel, por favor. Miguel, eu? Não é Miguel, é João. João Peço desculpa, não sei porque disse que era... Pronto, peço desculpa, João. Não tem problema. Eu considero este curso muito importante, em várias vertentes, porque é os quadros intermédios é que verdadeiramente fazem força produtiva na produção, seja numa obra, numa fábrica, onde for. É uma formação muito importante também para nós, ATAIs e membros da associação, que é uma perpetuidade da nossa associação, porque se não houvesse formação de novos ATAIs, a nossa tendência era a extinção.
e considero muito importante, exatamente pela força da produção que têm os quadros intermédios. Porque nós sabemos que nos últimos anos há muitos engenheiros e muitos arquitetos, que fazem todos falta, mas na parte produtiva, na obra, é o quadro intermédio que intervém e que faz andar as coisas. Portanto, considero que é muito positivo esta ação. Obrigada, João. Então eu voltava novamente ao Sr. Presidente e gostava de que reforçasse esta questão que até o João falou, das vantagens de técnicos que estão a pensar ou que estão em obra terem este curso e que ainda por cima ele foi desenvolvido em parceria com a ATAI. Portanto, quais as vantagens que eles têm neste curso? Há aqui duas vertentes que nós temos que pensar e transmitir aos alunos. Uma delas é transmitir ao aluno aquele que vem do ensino secundário, que vem dos cursos profissionais do ensino secundário e quer seguir uma carreira, que não segue logo para a universidade, para uma licenciatura, mas que quer continuar ligada à produção, mas que faz a sua formação. Eu vou lembrar que em 2017, 2018, quando, em conjunto com esta equipa que coordeno hoje em dia na associação, falava eu na 6ª Comissão da Assembleia da República que nós seríamos os sargentos da construção. Já fomos os sargentos da construção e somos os sargentos da construção. Por engraçado, ou fui ouvido ou, por graça de Deus, também as coisas foram conjugadas da mesma forma. Este ano, o nosso primeiro-ministro fez um protocolo com o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o almirante Ribeiro, se eu não estou enganado, em que, a partir do ano de 2020, será obrigatório à classe de sargentos ter um curso de STESP. De tal forma que, há 3 meses, vi uma publicação que saíram mais 3 cursos novos de STESP na área militar. Isto para dizer que os militares hoje não é como antigamente. Antigamente era-se militar, era quase uma carreira para toda a vida, fosse ele soldado, fosse ele sargento ou oficial. Hoje em dia é mais rotativo. E quem entra para a vida militar, mais tarde vem para a vida privada e tem que haver correspondência nos cursos que se tiram na vida privada para a vida militar e vice-versa. E este é um dos vínculos que também queria chamar a atenção, que quem vai para a vida militar e quem segue, por exemplo, um primeiro curso nas Caldas da Rainha na classe de sargentos, depois pode vir para a vida civil e pode abraçar, com complementos ou não, pode abraçar uma associação que o representa deontologicamente e profissionalmente, como é a Associação dos Agentes Técnicos. Queria também dizer que nós queremos recuperar com este curso que foi lançado e neste momento está a ser lançado por todo o país, queremos voltar outra vez àquilo que existia antigamente, que era uma empregabilidade a quase a 100%. Ou seja, quem acaba o curso, até pela via do estágio e pela via da credibilidade que este curso tem no meio dos patrões, no meio das empresas, este curso vai trazer uma empregabilidade muito grande, ao contrário de outras formações paralelas que até podem ser superiores ou inferiores, mas que não são como esta. Eu há bocadinho apontei aqui uma frase que disse o meu colega Daniel, em que dizia que em aplicação prática poderá ser diretor, não, ou poderá ser adjunto diretor, não, ele pode ser mesmo diretor, tem que se dar informação aos alunos que ele pode ser diretor até à 4ª classe em direção de obra e fiscalização de obra, desde que tenha este curso de construção civil. Informo ainda que a associação está a criar formatos de mais rígidos para que os alunos que sejam diplomados possam entrar na vida profissional e possam ser bem representados, e entre eles nós vamos iniciar ainda no mês que vem o primeiro ensaio dos exames, ou quero-lhe chamar mais uma entrevista, de deontologia, de forma a que o aluno não pense que ser agente técnico
é ter uma profissão qualquer. Tem um nome, tem uma dignidade e tem que ter respeito pelos seus trabalhadores e pelos trabalhadores com quem ele faz equipa e também com os seus colegas. A outra situação que eu queria falar é sobre os alunos que entram para este curso, não pela via da escolaridade em que vêm do 12º ano e que sobem para ir para um curso superior, mas sim aquele que já é profissional, como era antigamente o construtor civil mestrança, que fazia um trabalho à noite, depois de trabalhar durante o dia, como foi o meu caso, e eram 4 anos que nós fazemos o curso e hoje sou licenciado, mas foi o melhor curso que tirei na minha vida, foi o de construtor civil, na Machado de Castro, na Escola Industrial Machado de Castro. Portanto, é chamar a atenção que quem é encarregado, ainda no outro dia falei com um encarregado que trabalha comigo, e eu disse, está aí um curso para você se inscrever, porque é direcionado mesmo para profissionais também. Portanto, quem já é profissional, medidor e orçamentista, como dizia o Daniel, seja ele planeador, seja ele apontador, seja ele controlador, ou mesmo que seja um adjunto de diretor de obra sem formação, acho que está aqui aberta a porta, numa região com tanta população como é a região de Lisboa e Setúbal, toda essa região, podem e têm o Instituto Politécnico de Setúbal para se poderem inscrever e poder ter aqui uma profissão que lhes dá, de certeza, empregabilidade. Obrigado. Mais uma vez, obrigada. Eu acho que realmente quando fala tantos assuntos que a pessoa fica logo com uma série de ideias. Realmente a questão dos maiores de 23 anos é muito importante. Nós temos realmente uma região que existe muitas pessoas com essas idades e que têm interesse, portanto, normalmente tem-se manifestado fortemente a sua adesão. Outra questão que falou foi dos estágios. Isso foi uma coisa muito curiosa quando tivemos a criar, digamos assim, para acreditar o curso. Fui eu, o Pedro Neto e outras 2 colegas, e nós, pronto, na reta final, começámos a receber empresas interessadas em estágios, nem estávamos à espera. Portanto, começámos inicialmente a ter, tipo, se calhar não vamos conseguir, e de repente tínhamos estágios para todo lado, incluindo para a Câmara de Alenquer, que, quer dizer, não é propriamente no nosso distrito, mas é relativamente próximo, e eles fizeram questão, queriam mesmo ter o protocolo, e lá o Pedro, à última hora, ainda teve que fazer um protocolo com a Câmara de Alenquer, porque eles queriam estes profissionais e, portanto, mesmo os municípios sentem que existe necessidade destes profissionais. Aliás, acreditamos, com tantos protocolos que a gente depois, entretanto, o Pedro Neto assinou, que vamos ter muita facilidade em dar um caminho aos futuros profissionais. O último alerta é que as inscrições estão até 31 de agosto. Portanto, ainda temos o mês todo de agosto para efetuar as inscrições. Por fim, gostava de agradecer a participação de todos. Acho que fizemos uma excelente apresentação. Abordámos todos os temas, tanto com os profissionais que estiveram aqui e até principalmente o Daniel, que teve o percurso na nossa escola e foi vantagem para ele, para a sua carreira profissional, como o João e o Presidente, que realmente fizeram aqui o enquadramento geral da associação e quais são as vantagens destes profissionais, e nós, do Instituto Politécnico de Setúbal, propriamente na nossa escola, o interesse que este curso vai ter para a nossa região. Muito obrigada a todos.